Fala galera, estamos começando mais um episódio do Fluxo Podcast. Dessa vez nós estamos retomando o podcast que nós estávamos parados, né? Ficamos parados por um bom tempo, né? Mas estamos voltando com os nossos episódios. E nessa retomada, esse é o nosso primeiro episódio. Hoje vai ficar aqui no bate-papo antes. Hoje a gente vai reformular alguns papos a respeito das eleições 2026. Vamos falar um pouco sobre o apanhado do cenário político nacional e o carioca, né? Claro, tem que dar aquela pincelada. E vai ser um papo muito bacana. Então, desde já, pedir para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque nós estamos de volta e uma vez por semana nós vamos estar aqui batendo papo sobre política, atualizando vocês sobre tudo aquilo que está rolando nos bastidores da política carioca e nacional. É isso, rapaziada. O fluxo voltou, você sabe, segue o fluxo. Segue o fluxo. Essa é a parada, segue o fluxo. Vamos lá, irmão. É isso. Então, hoje nós temos aí bastante coisa para falar, né? O cenário político está muito agitado e as pautas que estão aí no nosso entorno são as que dizem respeito ao cenário para a política, para o cenário nacional 2026, né? E o primeiro tema que a gente poderia falar aí, a pré-campanha, as alianças, a polarização para o período eleitoral baseado no que aconteceu em 2022, né? Os movimentos dos bastidores para poder iniciar a campanha 2026. Hoje no cenário, a gente sabe que está muito polarizado entre Lula e Bolsonaro, né? E pelo que se avizinha, provavelmente o Bolsonaro não disputa, né? Seja por uma questão jurídica, por uma questão de saúde também. Por uma questão de saúde. Ele fica nessa até, ainda que ele tenha a viabilidade aí jurídica, pode acontecer que ele não consiga por uma questão de saúde, né? E aí tem vários nomes aí sendo no entorno, que é o Tarcísio, Ratinho Júnior, Eduardo, o próprio Eduardo, que é o filho que traria o nome, Michele Bolsonaro, também Caiado. Caiado, são cenários. E na esquerda, único e exclusivamente Lula. O Ciro aí não sabe se vem, se não vem, mas acredito que não. O Ciro não sabe se é esquerda, se é centro, se é Ciro mesmo. O Ciro tá mais perdido que segue no tiroteio. Ele causa. O Ciro briga com todo mundo, bate em todo mundo, apanha de todo mundo. Na verdade, o Ciro causa, né? Ele causa. É um cara inteligentíssimo, mas que ainda não conseguiu construir um grupo, de repente, pela personalidade, por tudo que ele faz dentro do cenário político, não permite que ele estabeleça alianças e, infelizmente ou felizmente, eu não sei como posso dizer, mas a política se faz com construções de alianças e não só com pessoas que você tem afinidade ou gosta, que às vezes você, dentro do cenário político, acaba tendo que fazer aliança com pessoas que você não necessariamente goste, mas que ou tem afinidade, mas que é necessário para poder... Exatamente. E aí o Ciro, ele, de repente, pela personalidade dele, isso não... Ele brigou com o irmão lá em Fortaleza, né? Ceará. Ele brigou com o irmão. O cara conseguiu fazer o irmão político, criou um grupo, daqui a pouco brigou com o Cid Gomes. Cid Gomes, exatamente. Então, é um cara bem complexo aí. E ele não tem necessariamente só o voto da esquerda, né? Ele consegue agregar outros votos, pessoas que acreditam em todo o projeto de intelectualidade que ele expõe, que às vezes acaba engabelando algumas pessoas. E com os demais é o que eu acho que é o que vai ficar redundando aí, pelo menos até o final do ano ou início do próximo ano, esse nome Tarcísio, ou Eduardo, se o Eduardo vir, se não vai vir, por causa que ele está preso numa questão jurídica, né? Risco de ser preso ao chegar aqui no Brasil, caso ele venha. Então, até que se resolva a questão de anistia, Eduardo está preso nisso. Provavelmente não vem para o Brasil tão cedo. E caso se resolva a anistia, provavelmente ele vem ou para se manter como senador, ou para ir para senador, né, em São Paulo, para a candidatura a senador em São Paulo, deixando a Câmara dos Deputados, ou a presidência, né? Está nessa divisão aí de ideia, né? E agora o nome mais forte hoje é o Tarcísio, que é o consenso, tanto com o pessoal do centro quanto com o pessoal da direita. Não, aí que está o detalhe.
não com o pessoal da direita, né? O Tarcísio hoje não... Porque a direita hoje ainda não concebeu a ideia de que... Tem um sucessor para o Bolsonaro. Que eu, particularmente, é a opinião minha, eu também não entendo que seja um sucessor. Confesso que eu acho que se o Tarcísio... Tu acha que é uma necessidade por conta do cenário? Não, eu não acho nem que então, eu não acho que é necessidade. Porque assim, o interesse... O Tarcísio, ele é imaturo politicamente, ponto. Ele é um cara muito técnico, muito capaz, capacitado, altamente capacitado dentro do caráter profissional, isso é incontestável. É um cara que entrega resultado, é um cara que sabe planejar, é um cara que sabe hoje liderar pessoas, porque veio do militarismo e tudo mais, e conseguiu agregar isso muito bem dentro da política. Contudo, eu não entendo ele como um sucessor do Bolsonaro, até porque maneira de lidar com as coisas, comportamento... Tu acha que a visão de mundo dos dois é diferente. Exatamente. É isso aí. A visão de mundo dos dois é diferente. Porque o Bolsonaro foi para a política muito cedo, embora fosse militar, teve formação, mas foi para a política muito cedo, pegou todas as manhas da política. Pegou todas as artimanhas. Tu acha que do ponto de vista do bastidor, o Bolsonaro tinha uma construção política melhor que a do Tarcísio? Tinha uma malícia. Por entender os meandros ali. Eu digo nem a construção, ele tinha uma malícia. Que o Bolsonaro, de repente, ele não teve essa capacidade de construção. Que eu acho que se ele tivesse, ele estaria reeleito. Tu acha que por conta dele saber da malícia, ele preferiu não construir? Porque depois teve que construir, mas foi tarde. Porque depois cedeu para o Ciro Nogueira, depois cedeu para vários outros partidos. Que era inevitável. Que poderia ter feito isso antes e ter caminhado muito mais tranquilo. Mas tu acha que essa é a tua visão? Tu acha que é isso? Porque assim, do ponto de vista político, nós temos hoje no Brasil, o PSD é o partido que mais elegeu prefeitos. Sim. O PSD, ele passou o MDB, que historicamente elegia mais prefeitos no país. Hoje o PL, se não me falha a memória, é o terceiro e o Podemos é o quarto partido com mais prefeituras. E falando de construção política, nós temos hoje uma dificuldade de construir justamente porque o PSD que surgiu, se não me falha a memória, em 2012, né, acredito que foi 12, ou foi algo em torno disso, e aí depois eu tenho que olhar esse número, que era um partido pequeno, hoje é um dos maiores partidos do Brasil. Haja vista a influência do Kassab no governo Tarcísio em São Paulo, as grandes prefeituras desse país, aqui o Rio, por exemplo, é uma das maiores prefeituras do país, já foi capital do país, prefeitura do PSD, e nós não vemos o PSD despontando nessa disputa política presidencial. A não ser por conta do Caiado, que ousa ali. Eu, Anderson, acredito que o Caiado está se cacifando, mas ele não tem essa força para ser candidato a presidente do país. Eu, Anderson, vejo assim. Eu acho que também ele está construindo uma base de apoio para alguém chegar, sabe? Caiado, fica aqui, um ministério a gente ajuda para Senado, pô. Tem senador que a gente ajuda. Isso, ele vai ter um apoio maior. Ele venderia essa força para poder vir em outra condição ou até pegar um ministério que teria condições. Mas falando desse cenário, tu acredita que essa questão do candidato a presidente da direita está esbarrando aqui no Rio, para o nosso seguidor tentar entender o cenário aqui. Aqui no Rio nós temos uma luta já desde o início de 2025 entre o Rodrigo Bacelar, meu amigo, a quem aqui eu devoto um abraço fraterno, com o Eduardo Paes. Mas isso passa por uma construção político-partidária. Né? Exato, exatamente. O União Brasil quer colocar um candidato a presidente da República, isso é sabido. Né? O Ciro fez essa fusão ali com o Rueda, federação entre União Brasil e o Partido Progressistas, criando aí a União Progressista. União Progressista, para se tornar o maior. Para se tornar o maior partido. Na verdade, até nesse sentido, a gente consegue ver a capacidade do Kassab, né? Que a leitura, que é o que o professor Olavo de Carvalho falava bem lá no início da campanha de Bolsonaro de 2017, 2018 ali, que não adiantava você assumir o executivo se você não tiver o legislativo na sua mão. É você entregar o ouro na mão do bandido. Dito e feito, porque o cara entrou contra tudo e contra todos, e o poder judiciário contra ele, o poder legislativo, ou seja, todo mundo... Não tinha como operar a máquina. Não adianta tu ser presidente, tu ter poder, mas não
decidir nada. Porque nós temos um processo político no Brasil do presidencialismo, né? Então, aí o Kassab, visando isso, o que ele fez? Ele construiu esse poder que dita as coisas, que é o quê? O poder de ter o parlamento na mão, ele com o parlamento também conseguiu construir isso, o parlamento, e conseguiu assumir prefeituras, que é o que faz a política do dia a dia. Automaticamente o partido ficou imenso. Embora o PL tenha crescido bastante, mas não se tornou o grande poder, mesmo tendo alguns executivos na mão. O PL ele tinha um tamanho pífio, hoje é o terceiro partido. Do ponto de vista de prefeitura. Cresceu. Mas no Congresso o PL é o maior. Eu digo a prefeitura, onde faz a construção política, na realidade. A base. A base. Que foi um problema do governo Bolsonaro. Perder a eleição foi falta de base. Mas tu acha, Henrique, que o PL... Assim, nós participamos de perto da campanha no ano passado. E assim, eu, Anderson, particularmente, vi ali uma grande falta de profissionalismo em alguns quadros, e isso aqui é uma crítica construtiva ao Partido Liberal, mas nós mandamos muito mal na eleição do Ramagem. Muito mal. Tu acha que isso se repetiu ao longo do Brasil, por isso que nós não tivemos o alcance como PSD? Essa falta de profissionalismo da direita? Na realidade, em alguns estados, o PL conseguiu até ser bem sucedido. Performou melhor que no Rio, porque no Rio é muito esquema. A máquina funciona. E como se tratava da eleição municipal, quem estava com a máquina era a oposição, ela conseguiu cacifar pessoas que deveriam estar apoiando o Ramagem, mas abriu mão sabendo que o poder maior estava na mão do Eduardo Paes. E assim como teve estado... Eu não tenho aqui em mente para poder compartilhar, mas assim, teve estados aí fora que o PL fez dobradinha com o PSD. Com o PT. O PT, sim. Isso é coisa... Tipo assim, é um lugar que provavelmente... No cenário nacional isso é inconcebível. Não tem a polarização ali no cenário municipal. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa bem atípica. Isso demonstra que cada lugar ele tem um perfil político diferente e que o PSD já fez essa leitura. Entendeu esse eleitor? E consegue fazer essa construção para capitalizar as prefeituras, as Porque câmaras. Aqui no Rio a gente vê o seguinte, o Eduardo Paes, ele consegue se vincular aos públicos mais distintos e mais variados. O Eduardo Paes consegue ir num culto evangélico e conversar ali com uma linguagem característica do evangélico, e dali ele sai, vai para a quadra da Portela e canta samba, ponto de macumba. Ele não tem muito essa dificuldade. Você acha que essa é a característica primordial do PSD? Conseguir ser camaleão ao ponto de enganar o eleitor. Não estou aqui fazendo juízo moral de valor. E até para aproximar, eles sabem as peças que vão mexer para poder aproximar o público que eles querem atingir. Por exemplo, eles precisavam se conectar o público evangélico ao prefeito, que o prefeito veio de um cenário de muitas críticas em função do carnaval, que foi um carnaval que se tratava de muitos temas relacionados às religiões afros, e ali foi um momento de celebração onde colocou meio que quase uma polarização entre as religiões afros e o cristianismo, e automaticamente, como tudo se polariza dentro do cenário político, jogaram essa peixe de que ele tinha mais conexão com as religiões afro, que ele era da macumba, que ele era, automaticamente a igreja ia ficar retraída. Então ele precisava fazer essa conexão com esse público. Como eleitor evangélico. Aí o que ele fez? Ele foi lá e já tinha uma ligação plena com a igreja da Assembleia de Deus de Madureira, o pastor Abner e o Samuel. Pegou o cara que é político dentro dessa configuração. Eu falei, que no caso é o Otônio de Paula, que fez o link. Foi lá, e aí não vou aqui falar a forma e o coisa, porque eu não tenho como. O método, né? O método que foi feito, mas faça o juízo disso. Né? E aí foi ali, pegou o Otônio de Paula e trouxe a voz evangélica para dentro do grupo dele. Mas quanto vale a nossa opinião? Porque assim, eu tenho memória aqui de vídeo do Otônio metendo o pau no Eduardo Paes, mas assim, inclusive contigo, num podcast, ele com números, com dados,
com informações chamou, de esquema. Foi uma semana depois que ele gravou com a gente lá, O né? que será que o Eduardo Paes tem de tão bom? Uma semana depois ele foi virar secretário? Colocar o filho, alguma coisa do tipo. Botou a família toda quase lá, né? E aí foi lá trabalhar com ele, chamou o Eduardo Zé Pilintra. Isso. De malandro. Ele falou que o Eduardo Paes comprava as pessoas em cada bairro, quando ele se achava ameaçado ali naquela região, ele pegava o político da região e comprava esse político e tal. E uma semana depois ele estava lá. E aí você, eleitor cristão... E o pior, ele nesse meio tempo que ele fez essa fusão, aí ele começou a elogiar o Lula. Começou a elogiar... Foi no Lula! Abraçou o Lula, orou o Lula. E agora, recente aí, bom, essa semana... o líder dele, o Samuel. Aí ele tá aí nas redes defendendo o presidente, o Lula defendendo o pessoal. O Samuel. Porque são pessoas que sempre foram ligados à esquerda. O que a gente precisa... Eu até brinquei, eu fiz um comentário numa das postagens do Pleno News, lá, o jornal Pleno News, né? Aí tinha lá um montão de pastor comentando, baixando a lenha, né? No comentário que na tentativa justificativa que ele fez lá, aí eu botei um comentário lá, agora já pode criar um partido. Eu sou a favor, inclusive eu vou lá e boto a minha assinatura para criar o partido PCCM, que é Partido Comunista Cristão de Madureira. Que aí todo mundo que é afins, que está cheio de político, que é da Assembleia de Deus de Madureira e é apoiado pela igreja, que está ali, já cria um partido, eles mesmos já bota a cara, porque eles não ficam entranhados em partidos diferentes, fingindo que é de direita. Porque assim, a gente precisa... A Assembleia de Deus de Madureira sempre teve um perfil político. Por exemplo, o Manuel Ferreira, que é pai do Samuel, que é o bispo primaz das Assembleias de Deus, tem lá em Brasília aquela igreja bonita da Baleia. O Manuel foi candidato a senador aqui pelo estado do Rio de Janeiro em 2002 pelo PPB. E em 2004 ele foi candidato a vice-prefeito na chapa do falecido Luiz Paulo Conde. Luiz Paulo Conde? É o Conde. Conde. Né? Conde, ele foi candidato a vice-prefeito. Luiz Conde. Luiz Paulo, Luiz Conde. Eu não sei o segundo nome dele. O Conde, né? Que foi presidente de Furnas, faleceu, se não me falha a memória, em 2012, 13. O Manuel Ferreira foi candidato a vice e eles sempre tiveram uma ligação intrínseca com a política. Haja vista ali os negócios da Assembleia de Deus de Madureira com a Prefeitura do Rio, que é sabido de domínio público, não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo moral, juízo de valor longe de mim. São fatos históricos que você pode pesquisar. Aí a gente vê agora o Samuel fazendo um movimento totalmente contrário ao entendimento do perfil do eleitor cristão. O Samuel vai até o Lula levando ali uma Bíblia, em alusão à comemoração do centenário das Assembleias de Deus, se aqui não me falha a memória, e nós vemos, de fato, uma enxurrada de pastores conceituados dessa nação falando a respeito disso, porque é assustador a falta, primeiro, de sensibilidade com o seu público, porque não é possível que um líder religioso da envergadura do Samuel Ferreira não perceba que esse movimento é extremamente negativo para a comunicação com o seu membro. É porque você se conecta com pessoas que pactuam dos mesmos valores e princípios que você. E ainda que outra pessoa, né, ela não se conecta aos seus princípios e valores, ela tem uma opinião ali divergente, você consegue conviver, harmonizar as diferenças e seguir. Ok. Mas nesse caso, a gente está falando de alguém que é extremamente contra os princípios e valores da igreja. É porque o PT... Uma pessoa que prega. Não, que prega. Ele tem vários vídeos dele pregando contra o cristianismo. Esse processo de descristianização passa pelo PT. Ele é plenamente a favor dos regimes totalitários que estão difundidos aí pelo mundo, matando cristão. Plenamente a favor. O PT está sempre do lado daquilo que é contra o cristianismo. Sempre. O PT apoia o Hamas. O PT apoia o LGBTismo. Cuba. O PT apoia o transgenerismo. Então são políticas que são contra o cristianismo. O PT é contra a família, quando ele induz na escola pública a não ter mais o dia do pai e o dia da mãe. Isso é contra a família. E aqui
nós não estamos aqui fazendo uma política de combate ao homossexualismo. Porque o homossexual, o desejo sexual de um homem por outro homem existe no mundo real. O que a gente está falando aqui é que o PT é a favor de algo que vai contra aquilo que existe na realidade, que é o fato de um homem se transformar numa mulher. E isso, do ponto de vista da realidade que nós vivemos, é inconcebível, porque a pessoa pode se fantasiar de mulher, ele pode botar silicone, ele pode aniquilar o seu órgão genital, ele pode colocar um olho mais claro, cabelo, unha postiça, fazer depilação a laser e não ter mais barba, mas ainda assim vai ser homem. Sim, E o que eles defendem é que não, um homem pode virar mulher, isso não existe. Dentro desse perfil, a gente poderia até relevar e dizer que fica dentro de um debate político. Mas nesse caso, quando se trata de um pastor tendo essa postura, conexão, né? A gente está falando já de um tema que bypassa e entra no caráter religioso, que são princípios primordiais e perenes da igreja. Invioláveis. Então, tipo assim, esses valores são inegociáveis. Você não vai sentar com o diabo e conversar com o diabo sobre os valores da igreja. Na premissa, não, vou vir orar pelo diabo. Não vem com essa história. A gente está falando de alguém que é plenamente e publicamente contra os princípios e valores cristãos. Ponto. E não é uma questão aqui. Eu quero orar por ele, ora, pô. Bota a igreja para orar, faz 24 horas de oração, vai agora, faz reconexãozinha, sinalização, para ver o que é a igreja. Porque como a política igreja são vai gestos. corresponder. É isso aí. Como a igreja vai corresponder. Esse gesto que ele fez foi para ver assim, será que se eu botar o Lula na nave da Adebras, lá na Celso Garcia, na eleição em 2026, eu vou apanhar muito? É um gesto que ele faz. Sim, teste. É um teste. E eu vi na rede social muitos cristãos, muitos membros de igreja defendendo. E aí já passa não a imagem de um cara que entende a necessidade dele se colocar como eleitor ativo, mas um cara que está somente ali sendo guiado por um líder religioso que eu reitero, não tenho nada contra o Samuel, inclusive admiro o ministério do Samuel Ferreira, um cara extremamente inteligente, mas que deu um passo horrível, não sei se influenciado talvez até pelo Otônio de Paula e pelo Abner, com essa proximidade. Eu já acho o contrário, porque como eles já estavam em plena comunhão com o Eduardo, a ponto do Eduardo não ser um cristão evangélico, né, protestante, vamos dizer assim, e ele colocar o Eduardo 2 vezes no púlpito, ali no período pré-eleitoral e depois no período eleitoral, colocar no púlpito da igreja. O Abner, né? Então, tipo assim, aquilo ali já estava rolando. E nesse ponto, o Otônio não estava ainda conectado ao Eduardo. Só que talvez então a influência veio da igreja. O Otônio era pré-candidato a prefeito e o Eduardo era o candidato a prefeito já publicamente. Ou seja, ele não deu apoio ao pré-candidato que é membro da igreja e pastor da igreja, e trouxe o cara de fora, que não é da igreja, e botou no púlpito. E o Otônio brigou com todo mundo, menos com o líder religioso dele. Entendeu? Então, tipo assim... Que a raiva dele do PL é que não me deu provavelmente o líder religioso conversou, Otônio, senta aqui, tal, e convenceu ele a apoiar o Eduardo. Porque uma semana antes ele batia no Eduardo, chamando de Eduardo de pilintra, de malandro, de tudo quanto é nome e tudo mais. Mas assim, até nesse vácuo, Anderson, a gente tem uma questão muito... como é que eu posso dizer? Complexa, que é o comportamento do eleitor. Né? O eleitor, ele tem um comportamento hoje diferente do eleitor de 2018, diferente do eleitor... Que a cada mágoa que o eleitor vem passando, ele vem se moldando. Tu acha que esse eleitor ele não é mais guiado naquilo que o marketing chama de efeito manada? Tu acha que ele não é mais guiado... A polarização, ela foi ruim por um ponto, alguns interpretam assim, e foi boa por outro. Porque ela despertou o sentimento para a política para alguns. Que estava perdido. A pessoa votava, tanto ela não conseguia... Pegava o papelzinho na rua, vou votar nesse ela aqui. Ela não conseguia ver o reflexo da política na vida dela. Hoje, não todo mundo, ainda não é uma conscientização plena, mas uma parcela dessa... Mas tu sente isso hoje, nas ruas ou na rede social? Nas ruas, as ruas. E cada campanha que a gente trabalha, a gente está aí dentro de campanhas eleitorais, a gente consegue ver isso de forma nítida. Que o eleitor está mais crítico, mais consciente. Exatamente. Aí eu digo, quando eu falo a parte positiva da polarização, porque assim,
Hoje, na eleição passada, trabalhando na rua, a pessoa fala, é candidato do Lula ou é candidato do Bolsonaro? Tipo assim, a pessoa polarizou, mano. A pessoa ela se preocupa hoje. Antes não se importava. Eu vejo que as siglas políticas, por exemplo, antigamente tinha lá o PSDB, que era na minha adolescência e juventude, o PSDB era o maior partido do Brasil. O PSDB era um partido gigante, que hoje no Rio de Janeiro quase não existe. Não é nada. Mas era um partido gigante, era o governo do Estado. Era do PSDB, a prefeitura era um governo gigante. O próprio Eduardo Paes se elegeu deputado federal traindo o César Maia, né? O Eduardo Paes foi prefeitinho do César Maia, traiu o César Maia e se elegeu deputado federal pelo PSDB. Depois ele traiu também e veio prefeito pelo MDB, deu uma pernada ali no partido. Também, que era o outro partido que era Depois ele traiu o MDB também, quando estava mal das... Assim, aí foi pro grupinho de puros no DEM. Isso, e depois traiu o DEM e foi pro PSD. Isso. Então, só para vocês entenderem, né? E foi o César Maia que salvou ele, jogou uma boia pelo DEM, mas isso aí é outra história. Mas... Antigamente, o eleitor, ele não entendia quando vinha o Partido da Social Democracia Brasileira, que era o PSDB, que é um partido de esquerda, com as ideias do Antônio Gramsci ali, influenciados pelo Fernando Henrique Cardoso e por outros membros históricos desse partido. Um partido de esquerda, o PSDB, mas que rivalizava com o PT, que era mais de extrema esquerda, de frente com o PSDB. Mas a população não entendia esses termos. Não. Aí, do PT, uma dissidência fizeram o PSOL, que é mais de esquerda ainda. Aí tem o PCO. Mas há 20 anos atrás, o eleitor comum, ele não tinha essa percepção de sigla político-partidária. Ele votava pela influência do bairro, pela liderança que trazia o político, e tinha essa coisa. Hoje em dia, a população seja a mais comum possível. O cidadão médio, o operário, o bancário, o motorista de ônibus, ele entende as siglas políticas partidárias. Tu acha que isso passou por essa polarização? Eu acho que essa polarização ela teve um lado negativo, mas ela provocou um despertamento em algumas pessoas, não uma parcela da sociedade. E isso é bom porque leva o debate para a sociedade também, não só dentro do campo dos políticos, dos candidatos, mas a sociedade em si. Que tem um embate que é ruim, que passa do saudável ali, né? Que é um agredir o outro, é parente brigando com o outro parente e tal. Grupo de zap, então. Então mas é o ponto, é a parte negativa, mas tem um ponto positivo só o fato de ter o debate, porque assim, isso leva a qualificar as casas legislativas, leva a qualificar as escolhas, e isso eu acho que foi importante para o país. Vamos dizer que foi um mal necessário, né? E eu acho que a gente vai amadurecer muito ainda politicamente. Hoje a gente não amadureceu ainda o tanto necessário em função de guerras onde envolve o poder judiciário. Porque aí passa realmente o campo... A questão política. Política, e aí também embola muito a cabeça das pessoas que estão amadurecendo politicamente dos fatos sociais, que entram num campo jurídico que nem todo mundo vai entender, aí que a pessoa fica balançada, ouve uma coisa, daqui a pouco ouve outra, dá razão para um, daqui a pouco dá para outro, não, mas isso não é legal, não é legal, não, então tá bom, sabe, é muita reexplicação e a mídia ela tem uma força muito maior a nível popular, né, porque nem todo mundo vai no YouTube consultar uma outra opinião, nem todo mundo vai, então ela se alimenta do que está mais disposto. E o eleitor comum também não tem tanto tempo para e a mídia manipula, né? Aí o cara vê uma chamada ali dizendo algo, ele, isso. Então, tipo assim, estamos com um pouco dessa dificuldade, mas eu acho que já avançamos um pouco mais, isso tem sido uma coisa positiva. Eu acho que para a eleição 26, se o judiciário não intervir de maneira abrupta, direta, né? E até de forma ilegal, como fez na última campanha, isso é explícito, o nosso país tende a ser colocado nos trilhos. Você acha que a direita se reorganizou ao ponto de enfrentar essa próxima eleição de igual para igual, mesmo com a esquerda, com toda a máquina pública? Sim, sem dúvida. Você pega que a maioria dos candidatos de direita eleito com muitos votos não foram candidatos necessariamente com poder aquisitivo, capital ou até mesmo estruturas do Estado. A maioria que foram bem votados. Isso prova que o perfil do eleitor mudou,
porque nem todo eleitor vai pelo dinheiro. Ele vai pelo dinheiro aonde? Nas periferias. O bairro que o cara está pouco se lixando se vai... E ainda assim, Henrique, apesar de nós termos uma cultura, eu particularmente, diretamente, nunca presenciei esse tipo de acontecimento. Mas há indícios, né, e tudo leva a crer, que muitos eleitores vendem o seu voto no dia da eleição. Mas se você for olhar candidatos que vêm com mega estrutura, o quantitativo de voto no final desses caras não corresponde ao valor que eles colocam para correr durante a eleição. Isso também mostra essa vontade do eleitor de votar certo. Eu acho que seria muito bacana se o eleitor tivesse a capacidade de discernir e interpretar aquele pagamento como algo ruim. Exatamente, porque assim, você faz, o cara, as campanhas, chegam a campanha de 1 milhão. Aí você pega o salário de um parlamentar Junta não dá isso, 4 anos. 4 anos não dá isso. Aí tu fala, como é que o cara tá pagando para trabalhar? Pô, você não é bobo. Então, se o cara, ele paga isso tudo para estar ali, tu imagina o que ele vai fazer. Quais são os interesses? Já é um princípio de você fazer uma avaliação de quem vai te representar ali no parlamento. E fora isso, aí a gente vem aqui trazendo esse assunto para dentro da nossa cidade, né? Você, às vezes, está comprando uma coisa, mas não está se ligando que a reboca você está levando outra. E aí eu venho aqui falar sobre o executivo municipal, por exemplo. Nós temos um prefeito que trabalhou pela cidade, é incontestável, a cidade está aí, está fluindo, está andando, mas que dentro, nas entrelinhas dos bastidores políticos, fez, por exemplo, está no 6º empréstimo. Quem paga essa conta? No 5º empréstimo? Quem paga essa... Aprovou o 6º, né? Então, tá caminhando. Isso aí, tá caminhando pro 6º. Quem paga essa conta? Uma dívida bilionária. Quem vai pagar essa conta? É a população. Só que a população não consegue enxergar isso, porque ela não tem essa informação. Aí entra uma questão muito complicada. Você vai lá, elege esse prefeito, né, que no caso ele vai tentar e vir governador, mas só que ele é apoiador do Lula. Indiretamente ele é o Lula. Então quando você pega um, você está trazendo o outro. Mas eu gosto do Eduardo, tu gosta do Eduardo, tu tem que gostar do Lula. É mais ou menos, casou com a filha, tem que levar a sogra. Casada. Casou com a filha, vai ter que levar a sogra. Não tem como desassociar, né? Não tem, entendeu? Mas, Henrique, eu acredito que essa questão do Eduardo, o eleitor do Rio de Janeiro me passa a mensagem, assim, próximas de mim, tá? Bastante gente, na última campanha, falava assim para mim, cara, vou votar no teu vereador, porque ele é de direita, é Bolsonaro, e a gente usava um slogan chumbo neles, e o cara com esse viés da segurança pública, mas para prefeito eu vou votar no Eduardo. Você acha que agora, na eleição presidencial, isso vai continuar, mas de maneira inversa? O cara, para governador eu vou votar no Eduardo, mas meu presidente é de direita? Exatamente ao contrário. Exatamente. Vai direto nesse perfil. Por quê? Porque o perfil de uma campanha executiva municipal, ela é aquela do trato direto. Bairrista, né? Além de ser bairrista, que o Eduardo tinha ali seus subprefeitos, seus coordenadores de administrações regionais, seus correligionários e apoiadores dentro do bairro. Contato, os caras prestam serviço, a Rio Luz prestando serviço. Desentope o esgoto, desobstrui uma via, corta uma árvore. Bota o nome da pracinha, o nome do cara da esquina que morreu. Refletor. Então, tipo assim, isso tudo você... Capitaliza no total. E ele tem uma máquina plenamente a favor dele, e ele não só tem a máquina, ele sabe usar a máquina muito bem. Então ele sabe... Tem a questão da mídia, que ele consegue estar presente. Ele é um cara que sabe cativar o cara da mídia, é o cara que está no momento e pega a hype dos outros. É um cara que sabe usar a estrutura... Eu tenho um caso engraçado próximo da gente, antigamente onde nós gravávamos o nosso podcast, tinha uma praça abandonada. Exato, ali. E aí o Eduardo pegou aquele mototáxi ali, que o menino é dali, eu não lembro o nome dele, mototáxi do amor, e o menino falou, prefeito, eu quero a praça. Pô, não passou 6 meses. Fez a praça, A gente chegava no podcast, parava o carro, uma praça nova. Com aparelho no meio do nada, debaixo de um viaduto, no final da Vila Militar. E esse é saber usar a máquina. E andou com moleques de moto, aí fez a mídia dele. Capitalizou a mídia e entregou a praça. Para aquele público ali daquela região, ele apareceu. Então, aquela região notoriamente cria uma afinidade, é isso. E a gente tinha um pré-candidato a prefeito que não veio nesses pontos.
Então, tipo assim, aquela população ali, notoriamente, é a grande massa do Arthur. Mas já numa eleição majoritária para presidente, inverte o jogo. O cara até vota nele por essa proximidade, mas, Lula não. Entendeu? O que ele tem na cabeça que o poder lá vai ser do que não é a realidade. Mas, esse é um processo de construção que a gente vai ter que fazer aqui no Fluxo. E tu acha que o Eduardo vai se aproveitar disso para ganhar o voto do nosso eleitor de direita? Então, eu já acho mais difícil, por quê? Isso é um fato social histórico, né? A eleição municipal, a eleição estadual, a máquina ela se equipara. Por exemplo, tem o RJ para todos, aí tem os deputados que têm as emendas que canalizam para prefeituras vizinhas. Então, são muitos outros fatores que a base de apoio do presidente, de quem precisa da imagem do presidente, perde. Fica mais exposta. Que antes, o que aconteceu na campanha do Eduardo? Muito cara que era deputado preferiu ficar isento. Tirou o pé. Tirou. Não queria se desgastar entre os dois e tal. Mas para presidente esse cara não tem jeito. Ele vai ter que fazer a campanha dele e a campanha dele vai ter que levar uma cara. Agora, falando desses caras que tiraram o pé, quero te fazer uma pergunta que eu não vi muita gente fazendo. Mas aqui no Rio nós tivemos uma situação, nós temos um líder religioso, que é uma das grandes vozes hoje em defesa da política, e o Silas ele não fez campanha para o Ramagem, tirou o pé. Agora, há pouco tempo atrás, o Silas recebeu o Eduardo na igreja dele, no aniversário, o Cláudio também foi, o governador, uma série de outros parlamentares. O Silas é uma referência do ponto de vista religioso. Como que tu acredita que vai ser a postura do Silas nesse palanque? Então, é nessa história, tipo assim, aí entra o que você falou agora. Eu voto no coisa, mas aqui eu voto. Ele vai ter que fazer um palanque dúbio. Ele não vai fazer palanque, ele vai bancar o isento, mas vai sempre dar a entender qual é a posição voto direto dele. Entendeu? Eu acredito que. Tu acha que ele vai fazer campanha só para presidente, então? Exatamente. Se alguém perguntar para o governador, governador com você. Até para ser coerente com o que ele foi na prefeitura, que ele alegou que não estava apoiando ninguém. Mas aí a gente entende. Mas isso é bom ou ruim? A gente entende que eu particularmente acho que é ruim. Eu acho também. Que é ruim. Eu acho que é ruim. Mas assim, eu aprendi uma coisa. Quando você escolhe não votar, quando você escolhe não apoiar, já é uma escolha política. Tu já mostra de que lado você tá. Ou é uma escolha política. Tipo assim, eu não quero votar. É uma escolha e a gente sabe que política são gestos. E aí a gente sabe, por exemplo, como você falou, chama Eduardo aqui no meu aniversário e vai, gesto. É um gesto. Ele não vai pedir, não vai falar. Mas ele induz o cara a entender que o meu líder tá com... Eu conheço há 20 anos. Há 20 anos que a gente tem essa relação de proximidade. Eu lembro da memória que quando lá... Foi um processado a gente fez não sei o quê. Tipo assim, são memórias, são fatos que tá ali. Então, tipo assim... Tu acha que isso de maneira subconsciente faz o cara optar pelo Eduardo? Ele tem uma posição dentro do cenário nacional e uma posição diferente dentro do cenário municipal, estadual. No estado dele. Então, tipo assim, ele vai ser claro do que ele quer na nacional, na esfera estadual, ele vai ficar em cima do muro. Vai, tipo assim, depende também do candidato que vai vir. Ainda tem isso. Que se dependendo do candidato que vai vir, ele vai ser Eduardo. Hoje quem tá, e inclusive subiu nas pesquisas o Rodrigo pontuou 15 pontos na última pesquisa divulgada, né? O Rodrigo estava pontuando 6 ali, 7, pontuou 15. Rodrigo, tu fala o Rodrigo Bacelar, né? Hoje o candidato que mais tem condições, acredito eu, não por conhecer o Rodrigo, por fazer parte ali do seu grupo político, mas o Rodrigo hoje tem a capacidade de influência no interior que um outro candidato de direito talvez não teria. E eu acho que isso é um ponto muito positivo. Ele tem presidente de casas municipais, ele tem uma vivência do interior. O Rodrigo é um... E é um voto que define a eleição. É um cara do interior. Volta Redonda é gigante, Campos do Goitacazes é gigante. Que é a cidade do Rodrigo. Rio das Ostras gigante. São cidades que ele tem o predomínio e a influência política. Então, e assim, o Rodrigo, eu não sei se teria o apoio do pastor Malafaia, né? Não sei se teria. Mas eu acredito que, partindo de uma construção política, eu acho que nós precisamos alinhar essa eleição, nós da direita,
Precisamos alinhar, tirando de lado as vaidades pessoais, deixando de lado os compromissos para me eleger somente e fazer uma construção que passe pela eleição de governador, pela eleição ao Senado. Nós temos o primeiro voto no Flávio, mas nós precisamos de um segundo voto para não deixar um senador de esquerda do Rio. Nós já tivemos esse fiasco do Romário, que é melancia total. Nem é mais melancia, né? O Romário já é todo vermelho. Então, nós precisamos passar por isso. Mas assim, Henrique, você acredita que a eleição do Marcos Dias sai do papel, do ponto da ideia e de fato vai para a rua? Hoje é um nome que está sendo cogitado nos bastidores para que venha ao Senado, né? Isso vai ser definido muito por posicionamentos dele, no meu entender, né? Dentro da Casa Legislativa Municipal, que eu não vejo essa atuação de plenário dele. Porque assim, quando você vai para uma campanha majoritária, você tem que ser um cara de posicionamento. Seja ele qual for, menor ou maior expressão, ou de direita ou de esquerda, você tem que ser um cara posicionado. Por exemplo, você sabe quem é Lindbergh, você sabe quem é uma Benedita, eles têm posicionamentos. Eu não concordo. Não é uma questão de concordar ou não concordar. Você sabe, são pessoas que têm posicionamentos diretos. Agora, quando tu vem para majoritária, sem uma pessoa com um perfil posicionado, isso dificulta até para quem vai apoiar. Quem vai, tipo assim, como é que eu vou botar meu nome associado? O cara, eu não sei para onde o cara vai. Nem conheço. Ou conhece, mas não sabe quem é. Mas assim, o teu eleitor não conhece. Tu vai botar a assinatura numa coisa que está em branco, porque ele pode virar um Romário. Tu não sabe, o cara nunca defendeu nada, porque amanhã ele vira tudo e fala assim, nunca defendi isso. Não é minha pauta. Não foi minha pauta, entendeu? E hoje a sociedade, ela cobra isso. Ele é o quê? Quem é ele? Ele é a favor do quê? Aí o cara nunca se posicionou sobre qual a opinião dele sobre aborto. Inclusive, ele é da Assembleia de Deus de Madureira. É verdade, ele é da Cadesc. Então, tipo assim, Santa Cruz. Você pega, qual o posicionamento sobre aborto? Eu acho que é flexível. Não existe flexível, não existe... É contra ou é a favor? É vida, entendeu? Qual é o posicionamento com relação à droga? Aí, tipo assim, ele nunca opinou, ele pode ir para onde o vento está a favor. E pode ser uma perda muito grande para a gente numa necessidade de uma casa legislativa para o nosso futuro presidente. Isso vai ser muito determinante para uma possível candidatura. Porém, eu, particularmente, penso que se houver a questão definida um consenso para a anistia, muda literalmente todo o cenário. Desde do governador quanto às posições de deputados e senadores. Porque assim, se muda tudo, inclusive o próprio Daniel Silveira poderia vir candidato. De novo, claro. E se ele vem candidato, amigo, esquece. Ele vai varrer todo mundo. Então, tipo assim, é um cenário. Agora, tem outros nomes fortes também para vir, caso tenha... Pro Senado. Pro Senado. Caso tenha anistia e tal, saia dessa polarização e influência jurídica. Quem tu arrisca aí? Vai ter gente... Bom nome. Da direita. Sóstenes, por exemplo. Sóstenes Cavalcante. Deputado federal. Que tá brigando com ninguém, né? O próprio Altineu. O Altineu Cortes, presidente do nosso partido. Então, tipo assim, são cenários que se avizinham que ninguém sabe ainda. O Altineu é vice-líder da Câmara, né? A força política, ela vai mudar. Por exemplo, aconteceu, Bolsonaro agora pode sair pra rua e falar. A influência é outra. Se tiver ele não pode vir fazer campanha, mas ele vir pra rua e falar, ele muda tudo. Claro, o apoio direto dele é diferente. Aqueles que estão hoje... Porque muita gente vai falar que é Bolsonaro sem o Bolsonaro poder dizer que é ou não. Que não é. Exatamente isso. O cara vai pegar uma foto antiga do Bolsonaro e vai falar, eu sou Bolsonaro. Vai manipular um vídeo. Exatamente isso. Entendeu? Muda tudo. E aí o Bolsonaro não pode refutar, tá impedido de postar na rede social. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, muda. Realmente, não tinha pensado nisso. É um cenário que muda totalmente. Então, hoje, inclusive, voltando aqui à pauta nacional, quando a gente fala de Tarcísio candidato, beleza. Quem está pressionando Bolsonaro para anunciar o Tarcísio como candidato? Não é o próprio Tarcísio e nem o partido. Não, é o Ciro. Quem está pressionando é o centro. Mas qual o objetivo? Para que necessariamente o Tarcísio seja o presidente? Eu, particularmente, acho que não. Porque eles querem o Estado de São Paulo. Porque, assim, existe um ponto de largada para uma candidatura. Se você queimar a largada da candidatura, na realidade, você se queima. Então, tipo assim, se ele anuncia agora quem é candidato Tarcísio, aí vai ter
candidato da direita, Tarcísio. O Tarcísio teria que defender a pauta. Anistia, que o Bolsonaro deu pro Daniel Silveira. Eu sei o que é, que extingue a pena. A pena. O perdão presidencial. Vamos cobrar isso tudo dele, posicionamentos para poder apoiar. Beleza, ele vai se posicionar. Assim que ele se posicionar, aí vai vir a mídia contra ele, o judiciário contra ele e o cara é o governador da cidade. Não adianta, ele vai ter processo para poder responder. Claro. O que vão fazer? Vão tirar a força do cara todinha. Vão minar. Quem é a favor disso? O centro. Porque assim, poxa, infelizmente não vai dar o Tarcísio. Vamos botar esse aqui, que era o que eles sempre quiseram. Tu entendeu? Então, tipo assim, eles estão promovendo não na intenção de beneficiar o Tarcísio, porque na verdade eles têm medo do Tarcísio ser eleito e se sujeitar ao Bolsonaro, como o Montão se sujeitou já ao Temer, como o Montão hoje se sujeita ao Kassab. Você entendeu? Que o Tarcísio, por lealdade, que o Tarcísio, não, embora a gente divirja de opinião muito dentro da direita, mas eu não vejo o Tarcísio como um cara desleal. Tu ouve as pessoas falando, não o próprio cara. Todas as vezes que ele pode, ele faz um gesto e ele é muito de fidelidade ao Bolsonaro. Verbalmente. E ele é muito pragmático. Aí esse é um problema, que ele é muito imaturo politicamente. Ele acredita em algumas pessoas. Tu acha que ele ainda é um pouco ingênuo? Ingênuo. E os caras são maliciosos, mano. Então, tipo assim, eles têm esse medo. Então, pode ser que eles estejam provocando, cobrando. Não, indica quem é. Pra quê? Pra o fogo vir e aí a gente elimina esse cara. Acabou, agora a gente bota o nosso. Só vai sobrar o nosso. É o teatro das tesouras. É Lula ou Fernando Henrique? Na verdade é tudo a mesma merda. Era Lula ou Alckmin? Era o que o sistema botava. Tanto é que eles estão juntos hoje. Entendeu? Era o que o sistema botava. O que eles vão fazer vai ser isso. Tu tira um cara que realmente poderia ser de direita. Opa, tiramos. Agora, quem cair aqui é nosso. Agora, Henrique, a gente já está caminhando aí para o final. Essa galera que se elegeu em 18, muita gente não se reelegeu em 22. Não é verdade? Exato. E essa galera que se elegeu em 22 com a bandeira do Bolsonaro, que estava ali, mas que hoje não ficou no movimento. Você acha que nós vamos ter grandes surpresas em 26? Ou você acha que essa galera que se elegeu em 22 se mantém nas casas legislativas a partir de 27? A gente vai ter muita mudança. Inclusive dentro do cenário da eleição municipal passada, né? Hoje, essa semana saiu uma matéria da Berenice Seara falando sobre os... Foi ontem até. Saiu uma matéria, foi ontem ou foi essa semana aí. A respeito dos candidatos eleitos municipais. Os 5 dos 7 vão vir candidato. Né? Então, você vê, se esses 5 dos 7 vêm candidatos... Só não vem Poubel e Faro. Eles são pretensos, eles são propensos a ser eleitos por serem candidatos realmente fortes dentro do cenário. Você vai puxar uma galera desses que não foram eleitos, por exemplo, a Alana Passos, como Chagas Bola, né? Eles vão assumir o mandato aqui e esses caras vão subir. Só que essa perda de cima, ela tem um capital de voto que está ocioso hoje. O Ottoni perdeu esse voto da direita, que tem uma votação bem expressiva. 120, né? 100 e alguma coisa. O Ottoni perdeu esse voto. Esse voto está voando. Todos esses que estão saindo da Casa Municipal, indo para a Casa Federal, Cenário Nacional, para a Casa Federal ali, algum deles vão capitalizar esse voto. Ou seja, isso propicia que esses sejam muito, muito mais bem avaliados, muito mais bem quisto dentro do cenário para uma eleição em 26. Isso movimenta demais o cenário. E tem pessoas que estão nas casas estaduais que se distanciaram, como você falou, se desconectaram, e o público, que é o público que está mais atento... Percebeu? Percebeu. Eu não vou dar nome, eu vou dar nome. Pessoas que... assim, não vou dizer que são pessoas que estão desconectadas, mas assim, que você não vê hoje... No movimento. Não digo nem o movimento, você até vê no movimento, mas você não vê a atuação. Isso é ruim. Deixou a pauta de lado. Por exemplo, Thiago Galhaço. Thiago Galhaço? Bruno Thiago. Bruno é o ator. Thiago Galhaço. O que ele fez como deputado? Participação 4 legislativa. anos, vamos para 4 anos. Participação legislativa dele. Plenário. Então, vai ter, de repente tem um público
gosto da que atuação está dele, conectado ali com ele. Beleza. Mas no movimento político geral, não tem participação. Pode ser um cara que pode perder um pouco do seu capital, né? E O próprio Alan Lopes, que hoje, era assíduo nos programas, eu não vi mais. Era um cara muito influente dentro da militância mais radical ali, né? Vou dar o nome radical, mas quer dizer mais próximo do Bolsonaro ali, que era ali por movimento de Copacabana. Ele era um dos caras que estava ali cabeçando junto com o Frutuoso, com outras pessoas ali. Sumiu. Nesse cenário, esse público ele não se comunicou mais. Não se comunicou mais. E os programas, que ele era muito atuante nos programas, não está mais nos programas. Pode ser que agora, período pré-eleitoral, ele volte, mas será que volta com a mesma força? Será que vai ter a mesma significância do ponto de vista eleitoral? É aquela coisa natural, né? Quando você se ausenta, alguém ocupa aquele espaço. Será que quando eu voltar, não vai estar já ocupado? Aquelas pessoas procuraram algum para primeiro para pousar. Claro. E então, tipo assim, já se identificaram com outras pessoas, já se conectaram a outras pessoas, e agora quando ele voltar pode ser que ele não tenha esse público esperando ele lá. Porque esse cara que ocupou o espaço vai concorrer. Entendeu? Então, construiu. Então, tipo assim, eu acho que ele deixou um vácuo que vai comprometer a eleição de muita gente. Esse vácuo que essas pessoas deixaram, e vai mudar bastante o cenário. Eu acho que isso é bem notório. O nosso papel aqui do Fluxo Podcast é justamente levar até o nosso público essa visão um pouco mais a fundo de uma construção político-eleitoral. Nós temos uma grande dificuldade no Brasil, que é a capacidade cognitiva do cidadão comum. As escolas não ensinam as pessoas a pensarem. Isso é muito difícil para nós, que somos comunicadores, levar temas difíceis e complexos como esses para grande massa. Nós falamos muitas vezes com um público específico, mas você pode ter certeza que vão surgir candidatos tentando te enganar, como o Romário enganou grande parte da população, como o Ottônio de Paula enganou a gente. O Ottônio de Paula sempre foi um candidato de 7 mil votos. E aí veio para o movimento da direita, se vendeu como um pastor militante do ponto de vista político, e hoje se revelou somente um mercador ali do voto, quando ele se associou ao Eduardo Paes. Então, a importância de você acompanhar o canal é justamente essa, de você ter a condição de, não só porque estamos aqui apresentando, mas nós participamos ativamente de projetos políticos e participamos ativamente de campanhas eleitorais. Então, é muito importante você que quer mudar o Brasil participar desses movimentos políticos. Você precisa entender que a tua participação ativamente ajuda o teu público, as pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, a receberem essa informação sadia e não manipulada ali por interesses pessoais. E essa eleição de 2026, eu acredito que vai ser uma das mais difíceis, porque a esquerda voltou com sangue nos olhos, o judiciário já mostrou qual é o seu lado, e nós temos muitos que estavam conosco, que agora estão com eles. Então acompanhe a gente para você ficar sempre bem informado, não é isso, irmão? Exatamente. É a pessoa entender que a política é feita de ciclos, né? E a gente entende que a política não tem vácuo. A gente vai se posicionar sempre. Então, se você, eu não vou votar, alguém vai votar e vai ter alguém para te governar. Fica tranquilo, não tem vácuo. E tu vai ser governado, votando ou não. Vai vir um ciclo novo e você vai continuar mesmo. Então, eu acho que assim, você pode fazer a escolha de não se meter com política, que já é uma escolha política. Eu não quero me meter com política, é uma escolha política. Porque no final você vai comer daquilo que colocarem na mesa. E tu não pode nem reclamar, porque tu não quis optar. Então, a gente vai estar aqui sempre subsidiando a informação, subsidiando aqui dos bastidores, para que você tenha parâmetro daquilo que você de fato deseja e se de fato coaduna com aquilo que você quer para a sua vida, para o futuro do seu filho, para o futuro da sua família, para o seu futuro, né? E é isso. A gente vai estar aqui sempre falando sobre isso, e o próximo tema a gente pode até falar sobre isso. Se a população está preparada para, a população carioca, a população nacional está preparada para quebrar esses ciclos, os velhos ciclos da política que causou tanto mal para a gente, né, quanto povo, e se a gente vai conseguir fazer com que o nosso voto possa
ser um tijolo de reconstrução para o rumo daquilo que a gente quer para a nossa vida, para nos abrigar. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui o primeiro episódio dessa nova fase do Fluxo Podcast. Segue, curte, compartilha e segue o Fluxo.